começou na Venezuela nesses dias, logo com a notícia agora de que o Edmundo González, que foi o candidato da oposição contra o Nicolás Maduro, se proclamou presidente da Venezuela. Então, ele se autoproclamou presidente da Venezuela e a gente tem uma situação de impasse, onde temos o governo da Venezuela, oficial, né, do Nicolás Maduro, dizendo que o Maduro é o presidente, e o Edmundo González se proclamando o novo presidente da Venezuela. Está aqui a notícia. Ele, na segunda-feira, nessa semana, se declarou como presidente. Ele perdeu as eleições e ele disse: agora cabe a todos nós respeitar a voz do povo. Disse González em comunicado: fizemos a nossa parte, realizamos a mais formidável mobilização cívica para que a vitória eleitoral fosse inquestionável. É um triunfo enorme, obtido com enorme energia e riqueza. E, de fato, do que a gente tem público, né, o que a Maria Corina e o Edmundo González conseguiram obter publicamente, mostram que a oposição teve 67% dos votos. 67% dos votos. É claro que isso me lembra muito o período, aquela reunião que vaza do presidente Bolsonaro, onde ele diz que ele perderia a eleição e o PT teria 51% dos votos. Ele disse isso muito antes das eleições, né, meses e meses antes das eleições. E me lembro também da discussão, da tese que o presidente Bolsonaro chegou a ventilar muitas vezes, de que ele, na verdade, estava com 70% dos votos, que ele, na verdade, tinha muito mais votos do que, inclusive, ele teria tido em 2018, quando foi eleito pela primeira vez. Eu sempre disse a vocês, não sou partidário dessa tese, não acho que a disparidade entre o Bolsonaro e o PT seja tão grande quanto parece para a nossa bolha. Eu já falei isso algumas vezes, mas não dá para deixar de levar em consideração esses números que eles trouxeram, onde eles venceram em todos os estados do país e em quase todos os municípios. Todos os cidadãos são testemunhas dessa realidade. E, obviamente, imediatamente depois que o González, né, que, aliás, a opinião não é só dele, né, tanto a AFP, a agência de notícias, quanto o Carter Center, né, que é o Centro Carter, que analisa o resultado das eleições, sempre dominados por pessoas de esquerda, se diga de passagem, mas mesmo essas vertentes da esquerda estão dizendo que o Maduro perdeu as eleições. E imediatamente, como ele controla, não adianta o que esses órgãos dizem, não adianta o que essas pessoas dizem, porque imediatamente depois você teve a PGR da Venezuela abrindo um inquérito contra o González. Tá aqui, PGR da Venezuela abre inquérito contra González por se declarar presidente eleito. A investigação do Ministério Público abrange ainda a Maria Corina, que foi a grande arquiteta dessa história toda, né? É importante que a gente entenda que os venezuelanos estavam mesmo desmobilizados, já descrentes do seu sistema eleitoral, e a mobilização que a Maria Corina conseguiu, e ela acabou inelegível, mas que ela conseguiu em torno das eleições, foi um negócio absolutamente ímpar, sem precedente na Venezuela. Agora, a notícia que a gente está lendo é que o chefe do Ministério Público, uma espécie de PGR no Brasil, né, o chefe do Ministério Público, Tarek Saab, anunciou que vai abrir um inquérito contra o ex-diplomata Edmundo González e a líder da oposição no país, Maria Corina Machado, a madrinha política dele. Conforme sabe, o motivo é a autoproclamação de González como presidente eleito, que foi endossada por Maria Corina, à margem das leis e da Constituição. Isso porque, de acordo com o PGR, só o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral Nacional, pode declarar quem é o vencedor da eleição. E aí ele diz aqui: no referido comunicado fica evidente a alegada prática de crime de usurpação, divulgação de informações falsas para causar angústia, instigação à desobediência de leis, instigação à insurreição, associação ao crime e conspiração. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu faço a reflexão com vocês para imaginar o que aconteceria se tivesse sido não o González, mas o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, após as eleições de 2018,
2022 se decretasse presidente do Brasil. É importante dizer que o normal é que a acusação de crimes e as investigações sejam, de fato, o pedido seja aberto pela Procuradoria-Geral. Mas, no caso do Brasil, no caso atípico do Brasil, a gente não teve uma Procuradoria e teve os tribunais agindo como acusadores. No caso, o Alexandre de Moraes ocupava tanto a presidência, de forma bizarra, tanto a presidência do TSE, quanto a função de relator mor carrasco no Supremo Tribunal Federal de todos os inquéritos. Então, eu digo que, em certos sentidos, a Venezuela está numa posição muito melhor do que a do Brasil. Institucionalmente, esse absurdo que a gente está vendo na Venezuela, institucionalmente, ele é mais avançado, ele é mais dentro da normalidade em muitos aspectos do que o Brasil. Porque no Brasil era um tribunal que está fazendo ainda as acusações na prática, e na Venezuela, de fato, existe a Procuradoria. Obviamente isso aconteceu porque, naquele momento, o procurador ainda não tinha sido o procurador alinhado do Lula. Talvez o Paulo Gonet se prestasse a esse papel naquele momento, mas era ainda o Augusto Aras. Mas na Venezuela está sendo pelo menos o órgão responsável por acusação criminal que está fazendo acusações criminais, que é a Procuradoria, desde no caso o Ministério Público. E no Brasil não, no Brasil era o tribunal. Mas há outros aspectos. Nós só sabemos esse resultado de 67% contra 30% que a Maria Corina Machado e o Gonzalez e o Edmundo Gonzalez alegam. Nós só sabemos dessas informações por um motivo muito simples, porque eles têm o tal do voto impresso, eles têm as atas, eles têm como tiveram como colocar isso no ar em um site que foi logo em seguida derrubado pelo Maduro, mas eles colocaram depois num outro servidor fora e tal, e as pessoas conseguiram acessar de fora do país e com VPN. Então, neste sentido, quando o Maduro diz que o sistema venezuelano é melhor do que o brasileiro, bom, ele tem uma razão parcial. A situação na Venezuela ela é menos radical do que a situação no Brasil. O Maduro controla os veículos de imprensa. Ora, e a esquerda não controla os veículos de imprensa? Eu diria que a Globo News está mais à esquerda do que a TV estatal venezuelana. E faz isso, digamos assim, de forma quase voluntária. Claro que há um incentivo financeiro, mas certamente o maior deles é ideológico. Não seria possível a oposição fazer o que a oposição fez na Venezuela. E não é possível, tirando pelas razões que eu expus nos outros programas, do ponto de vista psicológico, né, não é possível que nós tenhamos uma imprensa que não percebe o quanto que a ausência desse paper trail, dessa rota do papel, desse rastro do papel, impossibilita que a gente saiba se isso não está acontecendo também no Brasil. Porque nós temos as mesmas figuras, nós temos a mesma centralização, nós temos o mesmo controle centralizado em uma figura antipática ao candidato de oposição. Só que a diferença, como diz o Lula, é que o Maduro não é bom como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas, né? Quando o Lula diz pressionado, Lula mantém discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha, as falas aqui são completamente absurdas, né? O presidente Lula disse que defender a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que, abre aspas, o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né, Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Você repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista, Gabriel Boric, e vocês sabem, que vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mas
o próprio Boric também chutou para o lado, né? Disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado, fala assim, ele nem a gente tem um vídeo, né, falando disso, né? Ele nem tomou posse e já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo pra gente. Você não viu a questão do Edmundo Depois nós Gonzalez? falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse, você já quer que eu fale. Quem não tomou posse, né? Tá falando do Maduro, tá falando do Gonzalez, que se autoproclama presidente, e é muito claro o que o Lula está fazendo, de fato, ganhando tempo e dessa forma endossando a narrativa. E, apesar do pessoal da Globo News dizer que ele está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc, etc, as imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido para construir a Venezuela de Chávez e a Venezuela de Maduro. Então o que ele está fazendo agora é chutando para o lado, para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que na verdade ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó, como que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como o presidente legítimo do país. E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula. Porque não é que essa é a primeira eleição roubada da Venezuela, as últimas eleições foram roubadas, aliás, há pelo menos mais de uma década a Venezuela não tinha eleições limpas, não tem eleições limpas e legítimas. E, certamente, você começa a ver de outros membros da comunidade internacional que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender. Você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos aí, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal, né? As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição em relação à fraude que está acontecendo. Então você teve agora esse grupo Ideia, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia e da condenação da fraude eleitoral do Maduro na Venezuela. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, Ideia, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme. Está aqui, diz a carta: exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e as mesmas de que gozam seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento, o que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezuelanos não gozam, que os brasileiros gozam? A situação é cada vez mais idêntica.